my God, olha só pra isso! A Russia dobra e outra. Parece que temos um vídeo exclusivo só nosso. Eu tenho quase certeza que é meu nome que está no título. Diga-me, Russia, você não está cansada de toda essa briga? Agora que você disse, eu bem que poderia tirar algumas férias. Eu também estava querendo parar de me preocupar com essa... qual o nome desse lugar mesmo? Ucrânia. Excusez-moi, Estados Unidos. Quando você diz parar de se preocupar, eu quero dizer exatamente que eu vou parar de dar tanto money para essa tal Ukraine. Oh, meu Deus. Vai jogar essa batata quente no nosso colo? Oh, come on, eu estou apenas entregando o que vocês queriam desde o início. Paz! E é paz nesse mundo que eu vou trazer. Mas eu... Não pode nos deixar sozinho com Rusland. Foi você quem começou isso. Quem começou isso foi a OTAN, se lembra? Eu acho que... Acho bom acelerarmos esses acordos e acabarmos com isso de uma vez. Mas vocês não podem. Concordo. Quais são suas exigências? As minhas exigências são... retirar qualquer ideia de Ucrânia em OTAN. Quê? Ok. Não! E acabar com esse apoio ocidental. Mas eu preciso! Eu posso reduzir bastante, don't worry. E também reconhecer territórios ocupados. Isso nunca! Isso nunca será um problema. Tá maluco? Não, isso é loucura enquanto a nós! Enquanto a vocês! Estados Unidos, você não pode fazer essa negociação com a Rússia sozinho! Está faltando uma importante participação! Obrigado! Está faltando presença de União Europeia! Então todo mundo aí pra p... dos eternos! Caramba, não vi uma agressividade dessa desde o que aconteceu em Odessa? Estados Unidos, desde que seu presidente mudou de cor, nunca mais deu bola pra mim! E agora quer negociar o meu país com o seu inimigo sem me consultar! Você... Sim, eu! Você... Eu não sei quem você é. Здравствуйте, дорогие друзья. Bom, não preciso falar do que vai ser o tema desse vídeo, afinal tá no título, mas farei o trabalho aqui de ser o seu porta-voz. Desde a campanha do Trump, que ele vem falando aí que quer porque quer acabar com essa guerra sem sentido entre Rússia e Ucrânia. Palavras dele. Não deu nem um mês de mandato e a Casa Branca já começou as negociações pra botar de vez um fim nessa briga toda. Mas vocês perceberam que rolou uma conversa apenas entre Estados Unidos e Rússia. Não teve participação da OTAN, não teve participação da União Europeia e, mais importante, não teve nem sequer participação da Ucrânia. Mas o Trump jurou de pé junto. Não, Ucrânia também vai participar. Tá todo mundo junto nessa. Vou colocar Zelensky e Putin na mesma mesa. Não vai dar climão, ok? Mas é óbvio que uma coisa é ouvir a Ucrânia, outra coisa é acatar as exigências da Ucrânia. Vamos lembrar que desde maio de 2024, o Putin dizia que não vai mais negociar nada com Zelensky, porque não considera ele um líder legítimo. Afinal, a Ucrânia resolveu suspender as eleições e acabou o mandato do Zelensky. E pro Trump, sinceramente, a Ucrânia quis se mesmo ele tendo falado que ia resolver todo esse pepino, ele ainda reiterou que isso daí não é um problema dos Estados Unidos, e sim um problema da... Europa! That's right! Ucrânia está muito longe de mim, mas está do ladinho de vocês! Not my problem! Mas foi você que apoiou essa ideia! Oh, como se vocês nunca tivessem apoiado! Boo-hoo! Olhem pra mim! Eu sou Europa! Eu sou a vítima aqui! Ele está certo, Francais! Nós também queríamos Ucrânia em OTAN! Mas foi ele que nos deu mais dinheiro até agora! Não pode nos abandonar assim! Eu vou fazer o quê? Me processar? Será que não rola nem mais um dinheirinho para nos ajudar com Ucrânia? Se quiserem ajudar Ucrânia, sugiro que aumentem seu orçamento de OTAN! Mas e você? Me? NATO is
dead to me. Já que esse é um problema dos europeus, então quem tem que se preocupar é aumentar o orçamento da OTAN são os europeus. Essa é a lógica do Trump. Só que não para por aí. O Trump já mostrou o desejo de sair da OTAN. Para ele, os Estados Unidos é o país que mais arca com os custos. E se continuar assim, não é justo. E se não é justo, não tem por que continuar. Os Estados Unidos poderia sair da OTAN? Então, poder pode, mas a situação ia ficar um tanto peculiar. Artigo 13 do Tratado do Atlântico Norte. Todo país que deseje se retirar da OTAN deve apresentar uma justificativa formal diretamente ao governo dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos devem informar os Estados Unidos que os Estados Unidos desejam sair de uma organização majoritariamente comandada pelos Estados Unidos. Ah, e mais uma coisa, tem que ser aprovada pelos Estados Unidos. Tá maluco? Você não pode sair de OTAN. E quanto a mim? Como é que eu posso dizer isso de uma forma que você entenda? Not my problem! Mas você me ajudava tanto no governo do Biden. Yeah, Joe Biden, falou e disse. O negócio aqui agora é Trump, tá ligado? Então é isso. Acabou. Eu vou perder tudo. Yeah, too bad. Vou sair derrotada dessa guerra. Talvez a verdadeira guerra seja o dinheiro que desviamos no caminho. Tão difícil acreditar que Rússia vai ficar com todas minhas terras raras. Yeah, realmente. Terras raras. Vamos falar um pouquinho aí sobre terras raras. Esses são um composto de 17 elementos químicos que são usados para um zilhão de coisas. Por mais que tenha esse nome, essas terras não são raras. Pelo contrário, elas são muito abundantes. O difícil é separar os minerais que existem nelas. E esses minerais vão desde lítio, que é usado para fazer bateria de carro, até lantânio, que é usado para fazer equipamento de visão noturna. E não é surpresa para ninguém que os Estados Unidos têm um mega interesse nessas terras raras. Até porque ele não tem quase nada desses minerais. O país hoje com mais terras raras é a China, que tem mais de 44 milhões de toneladas só dessas terras raras. No ano passado ela encontrou quase 5 milhões de toneladas. Oh meu Deus, tava andando na rua e tropecei numa pedra de neodímio. Eu tô rica! A China sozinha detém até 95% de toda a cadeia de produção com essas terras raras. Para fins de comparação, o Brasil tem pouco mais de 20 milhões de toneladas dessas terras. E em milhões de toneladas, os Estados Unidos têm apenas 2,3. É muito pouco. Qualquer chance que eles tiverem de reduzir essa dependência com a China, eles vão abraçar. É aí que entra as terras raras da Ucrânia. Esquece, não vou fazer nada de vídeo hoje. Já falei demais no episódio anterior, me deixa em paz. Oh, China, mas quando acabar com a minha dependência em suas terras, eu vou... Tá, não quero saber. Hoje é meu dia de folga. Ok, bom, Ukraine, que tal isso? Eu posso te dar uma ajudinha militar e em troca, você me dá essas suas terras raras. Ei, achei que tínhamos um acordo. Oh, relax, Russia, você não tem nada que perder aqui. E eu já liguei pra Zelensky e ele aceitou. Isso não é verdade. Sabe o que é verdade, hein? Que um dia você fará parte de Rússia de novo, se não aceitar meu acordo. Que estranho. Li todo o contrato e não encontrei nada escrito de que eu nasci ontem. Por que estaria? Porque parece que alguém aqui tá achando que eu sou otário. Assistência militar furreca em troca das minhas terras no valor de 500 bilhões de dólares? Que acordo horrível! Bom, veja isso menos como um acordo e mais uma prestação de contas. Você usou meu dinheiro e agora eu estou vindo te cobrar. Desde quando você é agiota? Oh, você não conhece a minha história. Mas eu não tenho esse dinheiro. E é por isso que estou exigindo suas terras, bobinho. É que na verdade tem outro problema. Primeiramente, uma coisa aqui sobre o Trump que vocês precisam entender. Tudo que o Trump for falar é verdade pra ele. O cara falar que o Zelensky aceitou a proposta
proposta de ceder as terras raras é mentira, mas é verdade pro Trump. E vão se acostumando porque essa não vai ser a primeira vez que a gente vai falar disso. Até porque essa é a estratégia de governo do Trump. Talvez você tenha ouvido falar de um cara chamado Steve Bannon. Esse daí é o tão famoso guru do Donald Trump. E a estratégia é basicamente o seguinte: o Trump todo santo dia vai soltar 1 milhão de informações diferentes, algumas sem ter nexo nenhum, como uma forma de causar uma espécie de overdose em cima da mídia, para poder prejudicar os jornalistas e também os comunicadores. Mas você não vai me destruir, Donald Trump. Não tem como você matar o que já está morto por dentro. Enfim, vai ter muita coisa que o Trump vai latir, mas poucas que ele vai de fato morder. Voltando para a Ucrânia, Zelensky recusou entregar as suas terras raras, que estão aí estimadas no valor de $500 bilhão, em troca de uma assistência militar michuruca, que não entra nem nos detalhes. Só que aí, o problema da Ucrânia de entregar as terras raras para os Estados Unidos não é nem que é um acordo ruim, é que boa parte dessas terras raras da Ucrânia estão hoje sob domínio da Rússia. E óbvio, a Rússia não é boba. Ai, essa redenção tá demorando demais, mas não se preocupem, levem o tempo que precisar. Por quê? Quando acabar você não vai devolver as minhas terras mesmo? Niet, e quanto mais tempo passa, mais terreno seu eu pego pra mim. Ok, já chega vocês dois, parem de brigar com o amiguinho. Amiguinho? Eu quero cessar fogo entre vocês dois até a Páscoa. Come on, chap chap. Mas e se Rússia não aceitar o cessar-fogo, você vai fazer o quê? Vai invadi-la? O quê? Eu sou maluco, mas nem tanto. Mas se Rússia não aceitar o acordo, pode se preparando para mais sanções. E dá pra me sancionar ainda mais? Bom, quer dizer, deixa eu ver quantas sanções você já tem aqui. Russia. Oh my God! O Trump ameaçar com sanções pode ser que ele faça de fato ou não. O que vale falar é que mesmo com as sanções, a Rússia não tá nem aí. Desde o início dessa treta, a Rússia tomou papo de mais de 5.000 sanções. Como carambolas que um país consegue resistir com tantas sanções assim? É o que eu vou te falar agora. Pode ser que eu deixe de falar alguma coisa ou outra por motivos de... esqueci, mas também porque são muitos fatores, né, pô, dá um desconto aí. Primeiro, a Rússia sempre foi um grande exportador de energia e gás para a Europa. Quando esse mercado fechou, o Putin só direcionou o mercado dele para outros países. Tem um vídeo que eu falo que o Brasil poderia mudar as suas rotas comerciais caso o Trump viesse a aplicar aquela taxa maluca de 100%. Vai ver o vídeo. Mas e aí? Europa vai se fechar para a Rússia? Então vou fazer negócio com Turquia, com Índia e com China. Inclusive, a China foi muito vital para a Rússia. Se a Europa se fecha para manter a Rússia, então bora comprar de meu Tavares, Xi Jinping. E pô, isso aí pra China foi maneiro pra caceta. Tinha um mercado gigantesco inteirinho pra ela aproveitar. Foi daí que eles começaram a colocar aquela ideia em prática do tipo... e se começarmos a usar menos dólar? E não só isso, tanto a China quanto outros países que fazem fronteira com a Rússia começaram a fazer um trabalho de intermediário. Por exemplo, a Bielorrússia compra X coisas do Ocidente e repassa essas compras pra Rússia. É uma forma de contornar as sanções. Não que as sanções não tenham afetado os russos, elas de fato afetaram, só que no final eles acabaram por se adaptar. Por exemplo, já é dito hoje na Rússia que cartões como Visa e Mastercard vão acabar voltando de forma iminente. O negócio vai voltar. O desafio mesmo é voltar a usar esses cartões. A galera se acostumou tanto com os cartões da Rússia, pra que voltar atrás? E a situação econômica lá também não foi nada absurdo. Teve sim inflação, teve sim impacto, tem pressão econômica lá até hoje, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças para a Rússia. Ela investiu tanto no setor militar, tanto na infraestrutura, tanto na tecnologia, que o desemprego lá se manteve baixíssimo. O rublo acabou por ser uma das moedas que mais se valorizou nos últimos anos e o salário real subiu 8% em 2024. Então, sem querer puxar saco, sem fazer clubismo, as sanções contra a Rússia causaram sim um grande impacto no primeiro momento. Mas o que foi feito para destruir a economia dos caras saiu e muito pela culatra. Vamos deixar isso de lado, pessoal.
Então, e aquele rolezinho em Arábia Saudita, hã? Rolezinho? Conversei com Saudi Arábia. Eles concordaram em nos receber para falarmos um pouquinho de Ukraine. Eu também tô convidada? Não. Ouviu isso, Alemanha? Os dois vão se encontrar. E nem convidaram a gente. Precisamos convocar toda a União Europeia para discutir o futuro de Ucrânia. Oh, yeah, das ist gut. Discutir o meu futuro? Posso participar? Não. Ai, como eu queria comer vidro. Então, espero vocês no Palácio Saudita. Esse encontro parece interessante e eu aceito. Aceito enviar meu representante. Oh, come on. Seria tão bom uma conversa direta entre Putin e Trump. Bom, nada impede você encontrar Putin em Moskva. Que isso, Rosia? Vamos lá, vamos encontrar os amigos. É sempre bom sair de casa, não é? Putin sair de Rússia? Niet. Enquanto está assistindo esse vídeo agora, os oficiais tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos estão se encontrando lá na Arábia Saudita para discutir o fim de toda essa treta, como de praxe sem a Ucrânia. O Trump e o Putin não se encontraram pessoalmente ainda, mas o Putin já falou do tipo: pô, qual foi? Se quiser, cola em casa, tamo junto. E agora esse ano pode ser que a gente venha ver cada vez mais essas negociações para finalmente botar um fim nessa guerra toda. Já foi dito que a Ucrânia não vai receber os seus territórios e tampouco que ela vai participar da OTAN. E era meio que isso que o Putin queria desde o início. Isso, claro, além de pegar os nazistas lá e tacar fogo. Ao que tudo indica, pode ser talvez que vejamos o fim de toda essa treta. Gente, toda essa guerra que me fez chegar até onde eu tô hoje está se encaminhando para o seu season finale. Ou será que não? Enfim, muito obrigado a você que chegou até aqui e obrigado a você que contribui lá no apoia-se.se/oipedrodaria. Seu apoio nos ajuda com muito mais produção, muito mais editores e muito mais especialistas nesses assuntos pra gente sempre entregar um vídeo cada vez mais sólido, cada vez mais concreto. Obrigado mais uma vez, um beijo no coração e a gente se vê numa próxima. Fui!